Hoje nós vamos falar então do Padre Pio, de um homem de oração, né? É muito difícil definir o Padre Pio. A gente poderia dizer o Padre Pio é o apóstolo da missa, porque as missas dele eram fenomenais, o apóstolo do confessionário, o apóstolo do perdão, mas ele também é o apóstolo da oração. E é uma coisa interessante que eu tenho aqui num texto, também retirado do livro do Padre Pio, O Santo Terceiro Milênio, do livro Chesca. É muito bom esse livro, tem várias informações interessantes, e ele conta um pouco como começaram a questão dos grupos de oração. Hoje em dia a gente vê grupo de oração em tal lugar, tal outro, etc. E pouca gente sabe que isso foi iniciado pelo Padre Pio. Então, antes de mais nada, eu queria pedir que vocês clicassem, dessem o like, compartilhassem. O compartilhar é muito importante. Para vocês terem uma ideia, o YouTube me diz quantas pessoas compartilharam, né? E só 4% das pessoas que assistem o vídeo compartilham. Nós estamos já com um grupo enorme de gente que está nos assistindo, graças a Deus, né? Graças ao Padre Pio. Imagina se todo mundo, ou pelo menos metade desses assinantes, compartilhassem. Nós aumentaríamos muito mais o nosso trabalho. Seria uma forma até de se fazer apostolado, a pessoa compartilhar, né? Cada vez que ela está compartilhando, aparentemente ela está fazendo um clique, mandando para um amigo, ou colocando lá na rede dela, no Facebook, etc. Mas na verdade ela está fazendo apostolado, né? Porque o nosso objetivo aqui é fazer apostolado. Bom, então cliquem. Não esqueçam de se inscrever, aqueles que estão vendo pela primeira vez, porque quem se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, imediatamente tem o nome incluído na missa da próxima quinta-feira, porque todas as quintas-feiras nós celebramos a missa das súplicas ao Padre Pio, por todos aqueles que são membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que nós já vamos falar daqui a pouco, mas que aí na descrição do vídeo tem o link para ter acesso, poder se inscrever, e aí pode ter o seu nome, as suas intenções, seus pedidos em todas as missas do ano, que são mais de 50, entre 50 e 60, né? Mas os que se inscreverem hoje já entram na próxima. E então se inscreva, pensa em alguma intenção de algo que você está precisando e peça para ser incluído para o Padre Pio atender nessa missa. Bom, eles aqui, o Padre Pio tinha um sonho, o sonho de criar grupos de oração, e este sonho remonta provavelmente à infância, quando terminado o jantar, a família se juntava ao redor do fogão e rezava o terço. Olha só a pobreza, né? A família Bom, eu acho que ao redor do fogão não era porque talvez não tivesse espaço, a casa dele era muito pequenininha, mas talvez por causa do frio, né? Está aqui dizendo, deixa eu ver, não, aqui não está falando que época, mas provavelmente era isso, né? O sonho retomaria nos primeiros anos de San Giovanni Rotondo. Nas noites mais rigorosas de inferno, nas noites, se bem que ele vivia noites de inferno, né? Nas noites mais rigorosas de inverno, a pequena comunidade geralmente se agrupava em torno da lareira e ali viviam momentos de aprazível intercâmbio familiar. A necessidade que experimentava de incentivar os fiéis a uma vida de mais oração o levou a formar desde o início um grupinho de filhas espirituais. Aqui vocês estão vendo como é que nasceram os filhos espirituais do Padre Pio, né? Interessante isso. Quer dizer, um pequeno grupinho aos quais procurava transmitir princípios elementares de vida cristã, como rezar, como meditar, como falar com Deus. Olha que interessante, né? Mas só 30 anos depois que conseguiria concretizar o velho sonho. Em 1938 morria o Papa Pio XI e o seu sucessor, Pio XII, a primeira coisa que fazia era exortar a oração com a força maior do cristão. Como a força maior do cristão.
No início, a palavra de ordem era endereçada aos padres. Pio XII mandava essa mensagem principalmente aos padres. Rezem, rezem, rezem sempre mais e com mais fervor. Isso é uma coisa, eu fico sempre muito tocado, é meio raro, infelizmente, mas quando eu chego numa igreja e vejo um padre ajoelhado diante do Santíssimo rezando, né? Ou vejo um padre de um lado para o outro da igreja com o seu terço na mão, rezando. Infelizmente isso é cada vez mais raro, né? Porque eu costumo dizer que às vezes, não sei se vocês já perceberam, que quando a gente está na igreja, o sacristão é uma pessoa que muitas vezes ele passa diante do altar, passa diante do Santíssimo, e ele nunca faz uma genuflexão, né? E a gente sente que é porque ele trabalha lá e tem aquela sensação de que ele já é meio sócio de Deus, ele já é meio sócio da igreja, etc, etc, etc. Então ele passa, anda, tira vela, põe vela, tal. Claro, está fazendo o trabalho dele, mas normalmente não faz essa reverência ao Santíssimo Sacramento quando passa diante dele, né? Mas infelizmente eu às vezes vejo os sacerdotes fazerem isso também, como se eles fossem sócios de Deus nesse sentido. Então, não preciso mais fazer tanta coisa assim, né? E por outro lado a gente vê sacerdotes exemplares que fazem isso de uma forma muito bonita. Esses são os que eu gosto de verdade. Bom, mas esse é um parênteses. Pio XII dizia para os padres, então, recomendação, rezem, rezem sempre mais e com mais fervor. Recomendação que repetiria nos anos seguintes, aspas, padres, rezem, rezem, sejam fiéis, sejam para os fiéis modelos de oração. O padre tem que ser um modelo de oração para os fiéis. Quando eu me lembro de certos padres que preferem fazer shows, preferem se vestir de, sei lá, de artista, não vou citar nomes aqui, eu fico pensando nisso, né? Modelos de oração. Pio XII pedia isso. Num segundo tempo, estendia a recomendação também aos membros sofredores da igreja, às cândidas legiões de crianças, às famílias da cidade e do campo, aos empresários católicos. Olha como Pio XII abrangia toda essa área. Os empresários católicos, tem empresário que acha que não precisa rezar, né? Ele é empresário. O negócio dele é tratar de negócio, ganhar dinheiro, atender celular, responder o WhatsApp, ver como é que está a bolsa, se subiu, se desceu, e nem para a família ele liga, né? Bom, quanto mais para Deus. Empresários católicos e também aos jovens. Então Pio XII estimulava todos esses. A todos encarecia. Elevem as mãos e o coração a Deus. Olha só, sem a oração, ninguém consegue observar por muito tempo os mandamentos e evitar o pecado grave. Sem orações não se consegue evitar o pecado grave. Você que é católico praticante, costuma frequentar a missa, costuma se confessar, costuma comungar, etc. No entanto, para perseverar em estado de graça, tem que rezar. Aquele que não reza não consegue praticar os 10 mandamentos na perfeição, não consegue ficar sem pecar, né? Sem evitar o pecado grave. A oração é a mais forte e poderosa arma contra os perigos e assaltos do mundo. Eu insisto muito na minha família que todo mundo ande com terço no bolso, porque o Padre Pio dizia que o terço era a grande arma dele, né? Por que não portar o terço para de vez em quando rezar, para de vez em quando tá num trânsito parado, aqui em São Paulo, por exemplo, o trânsito vive parado, dá para rezar rosários e rosários, ao invés de ouvir música, em geral, música boba no rádio, ficar ouvindo fofoca, sei lá o que, reze, né? Aproveite todos os momentos para rezar. É tão simples rezar um terço, por exemplo, leva quanto? De 8 a 10 minutos, né? Meditando, etc. Mas as pessoas não rezam. As pessoas passam, às vezes, um dia inteiro sem rezar. Ou então tem aquele famoso que diz, eu rezo de manhã, sempre que eu acordo, e rezo à noite também antes de dormir. Poxa, é um católico exemplar, né? Não. E tem aqueles que, de repente, passam uma semana sem rezar. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço, né? Ou então ele passa um mês
um ano, quando se dá conta, uma vida. E chega na hora de se encontrar com Deus, o que ele tem para oferecer? Nada. Nada. Bom, continua Pio XII. Rezem, rezem, rezem. A oração é a chave dos tesouros de Deus, a arma do combate e da vitória em qualquer luta em favor do bem e contra o mal. Eu tenho rezado muito para o nosso canal crescer. Tenho rezado muito, porque, como diz aqui, a oração é uma poderosa arma contra o mal, mas em favor do bem também, né? Eu tenho rezado muito para que você compartilhe esse vídeo, eu tenho rezado muito para que você se inscreva com o filho protegido do Padre Pio, para que você se una mais ao Padre Pio, para que o demônio não permita que você não deixe de fazer esse ato que é tão simples, mas que é tão importante diante de Deus. Tenho rezado muito. Parece que o Padre Pio tem atendido as minhas orações, porque o nosso canal está subindo. Mas se vocês todos que estão me ouvindo rezarem, vai subir muito mais e rapidamente, e com isso muito mais gente vai participar dessa grande família de devotos do Padre Pio. Bom, os apelos do Papa motivaram São Pio de Pietrelcina e assim nasceram os primeiros grupos de oração do Padre Pio. Então esses grupos de oração estão espalhados pelo mundo inteiro, etc. É muito louvável. Às vezes a gente chega numa igreja, hoje é a reunião do grupo de oração e tudo mais, etc. Eu gostaria muito de fazer isso no futuro também com todos os filhos protegidos do Padre Pio, que já se estendem pelo Brasil afora. Fazer com que alguns se comprometam a formar grupos de oração, que possam, eu vou organizar isso melhor, vou colocar uma espécie de cadastrozinho no nosso site para que as pessoas possam dizer, olha, eu quero formar um grupo de oração, estou disposto, etc, mas tem que ser uma coisa séria, e que possa esse grupo se reunir, ou semanalmente, diariamente, mensalmente, um pouquinho que seja, para rezar em união com o Santo Padre Pio e atender esses apelos do Papa Pio XII. Rezem, rezem, rezem. E rezem pelos sacerdotes para que eles cumpram também esse apelo. Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar, não deixe de acionar o sininho, se inscrever, acionar o sininho. Aliás, tem muita gente inscrita, mas que não acionou o sininho. Bom, aciona o sininho agora, que eu já te incluo na missa da próxima quinta-feira, né? A missa de súplicas do Padre Pio. Então, não deixe de acionar o sininho. Quer dizer, para entrar no nome da missa tem que ter a inscrição mais o sininho, né? Então, quem ainda não fez isso, acione o sininho. E com isso a gente vai ficar sempre em contato, sempre falando do Padre Pio. Até a próxima, pessoal. Que o Padre Pio nos abençoe a todos.